Novamente, trazendo o esclarecimento de uma dúvida, né? Trazida por um usuário da Biblioteca Municipal do projeto Plantão de Dúvidas sobre coeficiente de solubilidade. É importante a gente lembrar que esse assunto é um assunto trabalhado no segundo ano dentro da Físico-Química, no capítulo de soluções, e é o início onde o aluno tem uma visão com relação a essa solubilidade e como é que isso vai funcionar nas soluções, né? Vejamos então. Temos aqui um gráfico de coeficiente de solubilidade. O que é importante a gente pensar? A solubilidade, ela mede numa razão de solvente, né? Essa razão de solvente aqui, ela é importante para a gente poder trabalhar. Ó. A quantidade que eu tenho dissolvido a cada 100 gramas de água numa determinada temperatura. Então, aqui envolve massa de soluto, temperatura que está a solução e a quantidade de solvente, que é um padrão. Então, veja, a 20 graus, por exemplo, eu consigo dissolver essa quantidade aqui de C, essa quantidade aqui de B, ó, eu consigo dissolver até 20 gramas em cada 100 gramas de água. E consigo dissolver 60 gramas de A em cada 100 gramas de água. Se eu mudo a temperatura, se eu trago, por exemplo, a temperatura para 40, o que vai acontecer? A 40, a substância B e a substância A, elas cruzam a sua solubilidade. Eu tenho que lembrar que a A é uma dissolução exotérmica, onde a temperatura vai aumentando e a solubilidade vai diminuindo, enquanto que B e C, o que nós temos aqui? Nós temos um aumento de solubilidade com o aumento da temperatura. Isso é uma dissolução endotérmica. Então, esses gráficos são muito comuns nesses exercícios. Vamos ver uma questão com relação a esse mesmo gráfico, né? Qual das substâncias tem sua solubilidade diminuída com a elevação da temperatura? Uma questão de interpretação gráfica, uma questão matemática, onde a gente vê o seguinte, o que nós temos ali? Nós temos que pensar que o participante A, ele está tendo a sua solubilidade reduzida com o aumento da temperatura, que é a dissolução exotérmica. Enquanto B e C, nós temos a dissolução endotérmica. A temperatura vai aumentando e a solubilidade dos participantes também aumenta. Então, quem tem a solubilidade diminuída? Sempre a dissolução exotérmica. E são poucos os casos. A gente quase não vê isso nos gráficos. Considerando apenas B e C. Então, eu vou analisar agora apenas os participantes B e C. Eu esqueço nesse momento a curva A. Quem é mais solúvel em água? Observa, a 20 graus Celsius, eu já vejo que o B é maior do que o C. A 40 graus Celsius, eu vejo que esse fenômeno continua, né? Ou seja, a 60, eu tenho aqui o C e tenho aqui o B. Então, quer dizer, se eu for pensar, B sempre vai ser maior do que C, né? Então, um questionamento, não tem análise matemática, é só uma leitura de gráfico ali e a questão está resolvida. Quantidade máxima de A que conseguimos dissolver em 100 gramas de água. Veja, eu preciso observar o limite, né, do meu gráfico. Olha lá. 100 gramas de água. Quanto que eu consigo dissolver do participante A nesse momento aqui? Eu esqueço B e C. Vou trabalhar só com A. A 20 graus Celsius. Então eu pego essa temperatura, vou subindo até encontrar essa curva aqui. Ou seja, a 20 graus Celsius, eu consigo dissolver 60 gramas de água, 60 gramas de soluto em cada 100 gramas de água.
Quer dizer, o que eu faço aqui é uma interpretação. Alguns exercícios vão buscar. E se eu tivesse 200? 200 é o dobro de 100, vai dar o dobro de 60, vai dar 120, e aí vai por aí afora. Ou seja, eles vão buscar sempre uma interpretação do gráfico para esse tipo de questão. Veja, mudamos agora. Qual a quantidade máxima de B? Então me interessa agora o participante B. Só ele. Me interessa o participante B. Que conseguimos dissolver em 300. Não é mais em 100. Agora em 300. A 60 graus Celsius. Então, eu vou subindo o eixo aqui, até eu encontrar o participante. Veja, eu tenho a referência já. 80 gramas em cada 100. Se 300 é o triplo de 100, o triplo de 80, 240. Olha lá. Mas eu não preciso produzir essa regra de 3. Eu posso pensar isso de forma mental, né? A gente faz a regra de 3 ali somente para você ver que é um raciocínio lógico, né? E aí o que acontece? Já que nós estamos falando da regra de 3, lembra que você vai cortar esse zero com esse zero com esse zero, e 80 vezes 3, 240, né? E o que acontece? Soluto de baixo soluto, solvente de baixo solvente. Esse cuidado que a gente tem que ter com essa forma de resolver. Então, veja, se ele me pedir fora do padrão, eu faço uma regra de 3. E aí a questão está resolvida. Qual a massa de C? Então, nesse caso aqui, me interessa agora o participante C. A que temperatura? A 100 graus. O que eu sei a 100? Que ele dissolve 80 em cada 100 gramas de água. Por que 100 gramas? Porque esse é o padrão do meu gráfico. Só que agora o meu exercício amplificou essa quantidade de água para 500, 5 vezes mais. Então, a massa de C vai dar 400. E a solução? A gente não pode esquecer que solução é soluto mais solvente. Soluto mais solvente, ou seja, 400 mais 500, vai dar 900. Vamos ver isso em forma matemática lá. Primeira coisa, peguei a temperatura, fiz o meu cálculo lá, quintupliquei a massa de soluto, cheguei às a minha massa que eu tenho ali, os 400 gramas. Isso é o soluto, é a primeira pergunta. Indique a massa da solução obtida. A massa da solução, 500 mais 400, 900. É importante que a gente veja sempre essa leitura desse gráfico, né? Que a gente possa entender o que esse gráfico está querendo, né? Em função disso. Uma última questão. Uma solução saturada. O que é saturada? É sempre em cima da curva. Insaturada, aquela que não completou ainda o in, né? A negação. Então, quer dizer, se eu pensasse a 100 graus, por exemplo, eu tenho esse ponto aqui. Vamos fazer um ponto aqui. A 100 graus, esse ponto aqui, ele não atingiu o limite. Esse seria um ponto insaturado. Mas o meu exercício fala numa solução saturada de B. Então vamos nos concentrar no exercício B. Temperatura de 60 graus Celsius. Então eu vejo o seguinte, eu consigo dissolver quanto? Eu consigo dissolver 80 a cada 100 gramas de água. Essa solução foi resfriada para 20. A 20 eu consigo dissolver só 20. Então quer dizer, eu dissolvia antes 80. Agora vou dissolver só 20. O que vai acontecer com esse 60? Vai para o fundo do frasco. A gente chama isso de precipitado ou corpo de fundo. Massa de B que vai
formar o corpo de fundo? 60 gramas. Olha lá. Porque a 60, eu tenho 80 em cada 100. A 20, eu tenho 20 a cada 100. O 60 vai sair da subtração do 80 menos o 20. Ou seja, dissolvi 80 e agora só dissolve 20. Então, eu tenho aqui um precipitado de 60 gramas. Pessoal, não se esqueça, compartilhe esse vídeo, encaminhe para a Biblioteca Municipal, né, que coordena o projeto Tira Dúvidas de Química, envie nas redes sociais da biblioteca, Facebook, Instagram, envie para o professor João Neto, igual esses usuários estão fazendo, a sua dúvida, né, através do Facebook, do Instagram e até mesmo do canal no YouTube agora que nós reativamos, né? Estamos postando essas dúvidas lá, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima dúvida. Abraço a todos.